Você sabia que a gente tem mais de 80 bilhões de neurônios no cérebro? Você sabia também que a melhor maneira de estudar é espaçando seus estudos? Isso e muito mais eu vou trazer para vocês. Meu nome é André Hedlund, eu trabalho para National Geographic Learning, sou consultor do MBE, que significa Mind, Brain and Education, e vou te ajudar a passar no vestibular. Depois que eles foi produtivo, conforme suas expectativas? Olha, eu achei que foi muito bom, eu queria ter mais participantes, né? A gente sempre luta aí para conseguir mais pessoas, porque é um trabalho que precisa ser divulgado, mas foi legal, acho que cada pessoa que eu conseguir atingir vai propagar isso para outras pessoas e essa é a ideia, né? E é aí que está a grande questão. Acho que esse curso se aplica a qualquer profissional, a qualquer pessoa que deseje saber um pouquinho mais como o cérebro funciona quando a gente está aprendendo ou estudando alguma coisa, né? Eu acho que falta muito desse conhecimento, né? É uma coisa relativamente nova, eu diria, principalmente a parte de MBE, que é Mind, Brain and Education, né? Que, na verdade, funciona mais ou menos como uma junção de três áreas que sempre trabalharam de modo separado, que são as áreas de neurociência, psicologia cognitiva e de pedagogia. Então, a gente sabe muito bem que a formação do professor no Brasil é muito deficiente. Então, ele não sabe como é que o cérebro funciona. A gente que trabalha com educação e que trabalha nessa área conhece também outros profissionais que não têm ideia de como o cérebro funciona e a gente acaba adotando estratégias que fazem mais mal do que bem na hora de estudar. Acho essa uma pergunta muito pertinente, inclusive eu diria que a mudança principal teria que ser o cronograma de estudos dos alunos, né? Os alunos acabam sobrecarregados com tarefa de casa, com listas de exercícios que eles precisam completar naquele dia, muitas vezes estudando de 3 a 4, até 5 horas além do período que eles ficam em sala de aula, né? Sim. E a gente sabe que isso causa sobrecarga mental, então não funciona. É mais ou menos como você tentar ir para a academia e trabalhar um conjunto de músculos 5 horas sem parar e não deixar, né, que isso ocorra de uma maneira mais natural. Então a gente precisa trabalhar com cronograma de estudos e a gente precisa trabalhar também com conteúdo. Acho que muitas vezes a gente passa conteúdos que não são aplicáveis, nem relevantes para o aluno que está estudando e exige aquilo como algo que vai ser cobrado no vestibular, no Enem. A gente precisa focar mais em coisas mais aplicáveis na vida real do aluno. Sim, né? Com certeza. Ao mesmo tempo tornar a maneira do aluno? Eu acho que a gente consegue sim conciliar de uma maneira até produtiva se a gente der uma olhada nas metodologias mais ativas, colocar o aluno com a mão na massa mesmo, testando coisas, experimentando, em vez de trabalhar muito nessa concepção mais abstrata de teorias e conceitos que ele vai ter que saber usar ali no papel, né? Então a gente trabalha muito com o lado mais cognitivo acadêmico e não com habilidades manuais ou socioemocionais. Então muitas vezes o aluno fica frustrado por tanta sobrecarga que ele precisa adquirir que ele não consegue focar em coisas que trariam mais benefícios para ele. Então a gente precisa tentar conciliar essas duas áreas aí, né? E vale a pena citar, por exemplo, que a ciência, a neurociência e a psicologia cognitiva conhecem estratégias que maximizam a retenção da memória. Então a gente sabe, por exemplo, que estudar horas a fio sem nenhuma pausa não funciona bem, porque isso vai gerar sobrecarga. Mas a técnica de Pomodoro, por exemplo, estudar 25 minutos com foco, você fica no modo focado, você pausa por 5 minutos, relaxa, entra no modo difuso, faz conexões mais profundas no cérebro, depois volta 25 minutos focado. Isso funciona muito melhor do que a maneira com que os alunos acham que tem que estudar, porque isso foi passado pelos professores, pelos pais, pela sociedade. Então, se a gente tiver mínimos conceitos de como o cérebro aprende, a gente consegue uma revolução na educação, né?
Com certeza, eu acho que os pais muitas vezes se esquecem de que quando eles eram alunos, né, se você voltar um pouquinho aí no tempo, sei lá, 20, 25 anos, eles não tinham toda essa sobrecarga de estudos que os alunos têm agora, né? E aí eles vão colocar a culpa no mercado que ficou muito mais competitivo, os alunos têm que achar uma posição, então eles precisam se dedicar 5, 6 horas além do horário escolar, e isso não está funcionando muito bem, tanto que em qualquer índice internacional de nível educacional, o Brasil está lá na lanterna. Então não se justifica, não tem como você comparar o Brasil com outros países em relação à educação, porque o que a gente está fazendo não está funcionando muito bem. Então a gente precisa dar uma olhada no que está funcionando, trazer isso para a nossa realidade e conseguir fazer o aluno estudar melhor, com mais efetividade e conseguir uma vaga aí no mercado de trabalho. Eu acho que a grande questão é o aluno tá com tanta pressão de passar, tudo na vida dele depende de passar o vestibular. E a gente sabe que realmente o sistema está voltado, está direcionado para isso mesmo. Só que o aluno acaba usando técnicas e estratégias que não são tão úteis e nem funcionam tão bem para conseguir alcançar esse objetivo. Então, o que acontece? A gente precisa trabalhar o lado socioemocional, a gente precisa trabalhar o talento manual do aluno e tudo isso vai gerar um ganho cognitivo que vai ajudar ele, inclusive, com matemática, por exemplo, ou com história. Então, a gente sabe, por exemplo, que o bilinguismo, ou seja, saber 2 línguas, traz ganhos cognitivos que nenhuma outra atividade humana traz. Então, ser bilíngue, somente ser bilíngue, conhecer 2 línguas, vai fazer de você um aluno mais eficaz, vai fazer de você um aluno com pensamento lógico e matemático, um aluno com cérebro mais saudável. E isso, muitas vezes, é melhor do que ficar 2 horas a mais fazendo lição de casa, né? Com certeza. Os benefícios de saber a língua. Exatamente. E a gente tem estudos bem robustos, né, mostrando que, por exemplo, uma pessoa bilíngue consegue atrasar doenças neurodegenerativas, né, como Alzheimer ou demência, em até 5 anos. Né? Isso quer dizer que as conexões que o cérebro faz quando você entende uma outra língua trazem benefícios médicos e de saúde mesmo, não só ganhos cognitivos para o pensamento, para o estudo, mas ser bilíngue é essencial nos dias de hoje, não só para se comunicar com o mundo, mas também para ter uma vida mais saudável, né? Com certeza. É efetiva? Infelizmente não. Eu acho que o Brasil ainda está na rabeira, lá na lanterna, não só dos índices educacionais, mas principalmente de proficiência em inglês. E a gente tem algumas instituições que fazem estudos sistemáticos aí todo ano. Por exemplo, a Education First sempre publica lá os países mais proficientes de inglês. Eles fazem uma prova randomizada, né, aleatória com jovens aí, não só jovens, mas eles pegam uma parcela até significativa da população. E o Brasil, ele sempre fica entre os últimos lugares em proficiência. Se eu não me engano, o último resultado foi: Brasil tem mais ou menos 5% da população com algum nível de fluência em inglês e menos de 2% da população com nível de proficiência em inglês. Assim, em comparação com a Holanda, por exemplo, que tem mais de 80%, é um índice irrisório, né? É um resultado péssimo para o Brasil. E isso tem a ver com a colocação desse aluno no mercado de trabalho. Como é que um aluno vai assumir uma posição de supervisão, de gerência, se ele não tem inglês? Como é que um aluno vai assumir uma posição de apresentador, alguém que viaja a conferências internacionais se ele não fala inglês, né? Então tem toda uma questão não só social, mas também de mercado, né? Didaticamente, especificamente. Eu acho que o ponto principal a ser melhorado é método, né? Então e também informação de professor. A gente sabe que professor de escola pública muitas vezes vai usar algo que já é um pouco ultrapassado, um método que é mais audiolingual, talvez, que algumas escolas também utilizam há muito tempo, ou alguma coisa mais parecida com gramática, tradução, né? Que seria Grammar Translation, que é basicamente você pegar um livro e traduzir e trabalhar com aquelas estruturas e repetir até morrer praticamente para aprender. Isso não funciona. A gente sabe que metodologias mais ativas, isso vem lá desde os anos 60, pelo menos, com
a abordagem comunicativa, funcionam de uma maneira muito melhor. E agora a gente tem coisas até mais novas, mais recentes, que funcionam ainda de maneira melhor. Só que a gente tem o Project Based Learning, que é o aprendizado baseado em projetos. A gente tem, exatamente, temos CLIO também, que é uma abordagem interessante, que é Content Language Integrated Learning, que seria mais ou menos usar o inglês como meio de instrução para ensinar as disciplinas que a gente normalmente tem na grade curricular. Então, assim, o Brasil parou no tempo na questão metodológica. E eu acho que um repórter, um jornalista português, ele meio que resume isso numa frase. Ele diz que hoje em dia nós temos alunos do século XXI estudando com professores e métodos do século XX em escola do século XIX. Então, se a gente levar isso em consideração, o Brasil tem que andar mais ou menos uns 2 séculos ainda para alcançar o que está acontecendo de novo aí no mundo, né? Com certeza, com certeza.